Salve, salve, galerinha do primeiro ano! Sejam bem-vindos à nossa videoaula de hoje, a nossa primeira, nesse momento aí de quarentena, em que é necessário estarmos nesse isolamento, tá? É pro bem de todos, não só da gente, da nossa família, mas do mundo todo, tá? Sejam bem-vindos, espero que estejam todos bem. Apesar de estarmos nesse isolamento, temos tecnologia para poder entrar em contato e é através dessas tecnologias que nós vamos fazer o trem andar, tá? Os nossos estudos não podem parar, ok? Pensando sempre no melhor aprendizado possível para todos. Nossa videoaula de hoje, a nossa primeira, vai falar sobre geomorfologia. Geomorfologia é uma área da geografia que trabalha com as formas de relevo, tá? Vamos lembrar que a superfície terrestre ela não é homogênea. Onde nós estamos, a superfície, ela tem áreas elevadas, áreas mais rebaixadas, então ela não é homogênea, ok? A essas diferentes formas que a nossa superfície tem, damos o nome de relevo, formas de relevo. As principais são montanhas, planaltos, planícies e depressões, tá ok? As montanhas são áreas que estão em formação. Planaltos são áreas em que está ocorrendo o desgaste da forma de relevo. Planícies são áreas onde está ocorrendo o processo de deposição, depósito de sedimentos sobre o relevo, tá? Então a gente vai trabalhar com essas formas de relevo, mas em dois momentos diferentes. Nesse primeiro momento, na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar com as forças internas formadoras de relevo. E numa segunda videoaula, a gente vai trabalhar com as formas de relevo sendo desgastadas, tá? Então, a nossa primeira aula hoje vai trabalhar geomorfologia, formas de relevo, na sua primeira parte, que são as forças internas, formadoras de relevo, tá ok? Forças internas são chamadas de endógenas ou estruturais. São as forças que estão criando as formas de relevo. Elas acontecem no interior da Terra e acabam refletindo aqui na superfície. São três forças internas que formam relevo. A primeira é tectonismo, a segunda é o vulcanismo e a terceira são os abalos sísmicos, conhecidos aí como terremotos e maremotos. Vamos começar pelo tectonismo. O tectonismo tem a ver com a movimentação de placas tectônicas. Isso mesmo, que nós já vimos. Placas tectônicas são enormes blocos de rocha que têm milhares de quilômetros de espessura e também de extensão. E é em cima dessas placas tectônicas que se encontram os continentes, os oceanos, as ilhas. A gente já sabe que as placas tectônicas, elas não são estáticas, elas se movimentam. Elas estão deslizando sobre uma camada chamada astenosfera, formada por rochas em estados sólidos e semissólidos, tá? Então tem um material sólido na astenosfera e semissólido, meio pastoso. É em cima desse material da astenosfera, que é o manto superior, que as placas tectônicas deslizam, tá? E ao deslizar, provocam aí esse fenômeno do tectonismo. O tectonismo pode ser dividido em duas partes, orogênese e epirogênese. Tá? Mas o que é isso? Parece difícil, mas não é. Orogênese ou orogenia são movimentos horizontais das placas, quando elas estão deslizando, né, nesse movimento horizontal, se encontrando, tá? Quando as placas estão se encontrando, ocorre a orogenia. São movimentos, geologicamente falando, rápidos,
No tempo do homem, leva milhões de anos para formar relevo, né? No tempo do homem, 65 milhões de anos é muita coisa. Mas no tempo geológico, 60 a 65 milhões de anos não é nada, tá? Visto que a Terra tem 4 bilhões e 600 milhões de anos. A orogenia, ela acontece recentemente, na era Cenozoica, a era que nós estamos vivenciando, tá? 65 milhões de anos para cá. E ela é resultado do encontro das placas tectônicas, quando uma placa encontra com a outra e provoca dobras aqui na superfície, falhas, tá? Formação de montanhas, de cadeias montanhosas, de cordilheiras. As placas se encontram, ou elas empurram tudo para cima, né? Ou então uma mergulha por baixo da outra e vai soerguendo o relevo e vai formando aqui na superfície dobras, falhas, rachaduras, e isso é orogenia, tá? É uma força tectônica que acontece dentro da Terra e modifica aqui a nossa superfície, dando origem a formas de relevo como montanhas. A epirogênese também tem a ver com tectonismo, mas é um movimento muito mais lento. Só para vocês terem noção, em um século, uma epirogênese consegue aí formar 30 centímetros, 25 a 30 centímetros de relevo. É um processo muito mais lento. E ele é provocado pelo seguinte, quando pressão é colocada em cima da forma de relevo, em cima do relevo, tá? Da superfície. Então, grandes porções de gelo, tivemos aí, por exemplo, as glaciações, ou quando tivemos as transgressões marinhas, né? Processos muito antigos em que o mar, o oceano, entrou dentro do continente, né? Cobrindo grandes extensões, e essa água do oceano aí ficou por muito tempo formando pressão, pondo peso em cima da forma de relevo. Então, o gelo, as águas oceânicas pondo peso em cima dessa forma de relevo e ela rebaixando. Quando o gelo derrete, essa forma soergue, ela vai levantar. Quando o mar vai embora, aquilo que estava sob a pressão do mar levanta, soergue. Isso são poucos centímetros, tá? Mais ou alguns metros, dependendo do lugar. Mas são movimentos muito lentos, que pouco formam relevo, tá ok? Mas são movimentos tectônicos e que provocam formação de relevo, apesar de provocar pouca formação de relevo, entram aí dentro de tectonismo. Lembrando que a orogenia são movimentos horizontais, a epirogenia são movimentos verticais, né? Quando aquilo ali é soerguido, quando aquilo ali é erguido, formando horst, ou quando é rebaixado, formando graben. Então você tem aqui a superfície, ela é erguida, horst, no lugar que foi rebaixado, graben, ok? Isso é tectonismo. Vamos falar um pouquinho agora do vulcanismo, né? Que gera tanta curiosidade entre todos, né? Vulcões sempre despertaram muito interesse entre as pessoas. Vulcanismo nada mais é do que a ascensão, a subida do magma, né? Tá ali no manto, para a superfície, tá ok? Isso é vulcanismo. Esse magma ele consegue subir até a superfície por conta das placas tectônicas também, tá? Quando elas estão se encontrando, uma mergulhando por baixo da outra, o magma escapa e acaba, porque fratura, né? Então você tá aqui, ó, duas placas, uma mergulha embaixo da outra, ocorre uma fratura. Por essa fratura o magma escapa e acaba chegando à superfície. Nesse movimento aí de subducção, ele acaba chegando até a superfície, formando os vulcões, tá? Então, no encontro de placas tectônicas, é muito comum, né, extremamente comum, a gente ter vulcões entre as montanhas que estão se formando ali, tá? Existem vulcões muito ativos nessas áreas e alguns adormecidos, que podem entrar em erupção a qualquer momento, tá? O Stromboli e o Etna, na Itália, são vulcões superativos.
Já o Monte Fuji no Japão, por exemplo, que está adormecido desde 1707, se eu não me engano, desde o comecinho do século XVIII. Foi a última vez que ele entrou em erupção e depois adormeceu. Mas ele ainda está vivo, ele ainda é um vulcão ativo, ele só está adormecido. Segundo os cientistas, ele pode entrar em erupção a qualquer momento, né? Está sendo super monitorado. Porque temos Tóquio ali, com mais de 8 milhões de habitantes no entorno dele, né? Então, quer dizer, nas bordas das placas, quando as placas estão se encontrando, é super comum a gente ter vulcão. E os vulcões mais violentos, os mais explosivos, mas que acabam formando relevo, né? Acabam formando cone vulcânico, a montanha, né? Derramam magma, esse magma ele pode preencher áreas de depressão, tornar essas áreas planas, podem sair do continente e ir para a plataforma continental, para o mar, fazendo as ilhas ficarem maior, fazendo essa parte ficar maior. Quando é no fundo do mar, dá origem a ilhas. Então o vulcanismo ele é um grande formador de relevo, tá? Em lugares onde as placas estão se separando, movimento divergente, também sai o magma. Se está no fundo do mar, vai formar ilhas vulcânicas, muitas delas com vulcões ativos, porque ainda está em formação. Mas não são tão explosivos quanto do choque de placas, quando estão nas bordas, né? Então, movimento convergente, os vulcões são muito mais ativos. Movimento divergente de placas, os vulcões são ativos, mas não são tão explosivos, tá ok? Eu dei alguns exemplos, né, de vulcões. Falei do Etna, que é um dos vulcões mais ativos do mundo, fica na Itália, na ilha da Sicília. Falei também do Monte Fuji, que está adormecido no Japão desde 1707. E vamos falar de vulcões que deixaram de existir, né? Que se tornaram inativos. O Paricutim, por exemplo, no México. Ele foi um vulcão de vida curta, formado mais recentemente, que a partir de 1952, se eu não me engano, ele entrou em extinção. Ele não corre mais perigo de entrar em erupção. São vulcões ativos, adormecidos e inativos, tá? Será que o Brasil teve vulcão já no passado? Então, a gente vai pesquisar depois algumas coisas sobre vulcões nas atividades propostas, ok? Vamos falar agora dos abalos sísmicos, dos terremotos e dos maremotos. Os abalos sísmicos também dão origem a formas de relevo, tá? Terremotos e maremotos modificam a nossa superfície, tá? Vamos falar de como eles são provocados. Quando eles acontecem na parte continental, são chamados de terremotos. Quando acontecem no oceano, são chamados de maremotos. Lembrando que maremoto e tsunami não são a mesma coisa, tá? O maremoto é ali, o choque das placas tectônicas no fundo do oceano, que causa o quê? Uma vibração nas águas do oceano, tá? Quando essa vibração ela é muito intensa, ela pode provocar uma onda gigante, chamada tsunami, que em japonês quer dizer onda gigante, e chegar até a superfície. E quando chega à superfície, né, que vamos supor, quando acontece no fundo do oceano, é uma vibração apenas. Mas quando vai se aproximando da crosta, da superfície, ali próximo ao litoral, à praia, onde é mais raso, então essa vibração ganha grande proporção e acaba alagando aí com muita força uma grande área do litoral, provocando grandes transtornos, perdas de vida, né, perdas humanas, perdas de bens materiais e de construções e tudo mais. Isso é um maremoto com tsunami. Nem todo maremoto provoca tsunami, tá? Fique bem claro aí. Vamos falar agora sobre como medir esse terremoto.
Quando o terremoto acontece, o lugar onde ele está acontecendo, em conta das placas ali, a gente chama aquele lugar de hipocentro. É um lugar provavelmente onde as placas estão se encontrando, onde a energia entre elas acumulada é muito grande e de repente essa energia é liberada. Essa região aí é chamada de hipocentro. Na superfície, logo acima desse lugar, desse hipocentro, nós vamos ter um epicentro. O epicentro é na superfície, onde essa energia é sentida e esse lugar está bem acima do hipocentro, tá? Lembrando que pode irradiar para outros lugares, mas bem acima do hipocentro, na superfície, está o epicentro, tá ok? Essa energia liberada, ela é medida por sismógrafos, que são aparelhos que são colocados em pontos estratégicos dos lugares que sofrem com essa dinâmica de placas, tá? Que estão em bordas de placas, por exemplo. Os sismógrafos registram essa intensidade e a escala Richter, que foi criada em 1935, ela vai mostrar a magnitude desse tremor, tá? A escala Richter, ela pode ir desde do negativo até, a gente não sabe o fim, mas costumamos colocar a escala Richter de 0 a 10. 0 quando a gente nem sente o tremor e 10 quando o tremor é extremamente, a energia liberada, a magnitude foi extremamente elevada, tá? Essa é a escala Richter. Tem uma outra escala chamada escala de Mercalli, que foi criada por Giuseppe Mercalli, um italiano, no ano de 1902. A escala de Mercalli, ela não se preocupa com a magnitude, com a energia liberada, ela se preocupa com os danos causados. Então, é uma escala que vai mostrar os danos causados pelo terremoto, pelo maremoto, tá? Nas áreas urbanas e rurais. Então, os danos que são causados. Vai de 0 a 12. E assim, nós temos desde pequena movimentação de objetos dentro das casas até rachaduras, quedas de objetos, ruptura do chão, do asfalto, abertura de crateras, né? Então, a gente vai ter aí, então, a escala de Mercalli, que vai trabalhar com os danos. Lembrando, né, gente, que às vezes na escala Richter 7, no Japão, por exemplo, a escala de Mercalli vai registrar poucos danos, porque o Japão é um país que está entre placas tectônicas, se formou por placas tectônicas e é super preparado para terremotos. Tem uma infraestrutura toda voltada para terremotos, então eles estão monitorando qualquer tremor de terra e eles têm aí uma estrutura muito boa em caso de terremoto. Agora, um terremoto 7 na escala Richter no Haiti, por exemplo, acabou quase com o país. Na escala de Mercalli, os danos vão ser lá em cima. Por quê? Porque o país tem pouca infraestrutura, as moradias são mais precárias. Então, façam essa analogia, ok? Bom, o abalo sísmico assim, mais catastrófico já registrado, porque a gente pode ter tido outros, né, que a gente ainda não tinha como registrar, foi o de Valdívia, no Chile, que registrou 9,5 na escala Richter, tá? Mais de 2.000 mortes e tudo mais. É uma área de subducção. O Chile fica na Cordilheira dos Andes, um conjunto de montanhas que está se formando pelo encontro de placas, tá? A gente tem que lembrar que a placa de Nazca, que está no Oceano Pacífico, está mergulhando por baixo da placa sul-americana, tá bom? Quando as coisas ficam muito tensas aí, os tremores são extremamente fortes. Temos também uma região nos Estados Unidos onde as placas estão caminhando lado a lado, um movimento paralelo, uma indo para o norte, outra indo para o sul, na região da Califórnia, onde está sendo esperado o Big One, um terremoto de grande proporção que poderá atingir aí a escala 10 na escala Richter, o ponto 10 da escala Richter, e que os Estados Unidos, pelos estudos, sabem que pode acontecer a qualquer momento e que iria transformar muito a costa oeste dos Estados Unidos, lançando
a região de Los Angeles, por exemplo, na Califórnia, para o mar, tá? Formando uma ilha aí. Então, a gente ainda não sabe, mas ele pode acontecer a qualquer momento, ok? Gente, essa foi a nossa videoaula de hoje, falando das forças internas formadoras de relevo, tectonismo, vulcanismo e abalos sísmicos, tá ok? Espero que tenham gostado, aprendido um pouquinho. Façam suas anotações, estudem direitinho e depois os exercícios estarão em vista, ok? Beijo para todos vocês.